Ação, por favor, se retire da sala. Beleza? Gravando. Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira aula, então, né, com o tema sobre nutrição e alimentação animal. Nessa aula, a gente vai ver uma introdução, então, de como a gente trabalha, ou o que é essa nutrição, e a gente já vai começar a ver alguns conceitos importantes para a gente trabalhar durante a disciplina. A primeira coisa, né, por que a gente estuda nutrição animal? Qual que é o objetivo de estudar nutrição animal? A primeira coisa, a gente tem animais e exigências nutricionais muito diferentes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu pego, por exemplo, uma ave, né? Então, vamos imaginar aqui essas duas fotos aqui, ó, eu tenho duas galinhas, né? Ou dois galpões de galinhas. Apesar desses animais serem praticamente idênticos, né? São da mesma espécie, a mesma origem, eu tenho animais de características diferentes. Aqui um exemplo, essas aves aqui da esquerda, então, são aves de postura, de corte, né? Então, são aves destinadas à produção de carne, e essas aves são aves destinadas à produção de ovos. Nesse caso, as exigências nutricionais desses animais são bastante diferentes. Basta a gente imaginar o seguinte, né? Esse animal aqui, por exemplo, eu tenho que entregar muita proteína para esse animal, porque ele vai produzir carne, né? Esse é o objetivo. Enquanto que esse aqui, além de proteína, eu tenho que entregar, às vezes, mais cálcio, porque o ovo que esse animal produz tem muito cálcio, então eu preciso entender isso. E a gente vai entender que esses animais, além de serem muito diferentes, mesmo sendo da mesma espécie, eles variam muito em função da, vamos dizer assim, da fase produtiva que esse animal está. Então, imaginar, por exemplo, aqui, eu tenho um bovino de corte e um bovino leiteiro. As exigências nutricionais desses animais são bastante diferentes. Uma outra coisa que tem acontecido, né, a gente vai falar mais disso nessa disciplina, nas outras a gente não falava tanto, o mercado pet, né, então o mercado de cães, gatos, animais silvestres, muita gente considera aí equídeos também nesse mercado pet, ele é um mercado que tem evoluído muito. Não só na parte de produção, né, de realmente produzir mais ração, mas principalmente na parte clínica. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa disciplina, então tem acontecido, né, várias doenças nutricionais, vários aspectos importantes que a gente precisa conhecer. Outra coisa importante, né, e aí a gente tem que entender da nutrição como é que isso funciona, eu tenho alimentos muito diferentes. O que isso quer dizer? Se eu imaginar esse alimento aqui, né, se eu perguntar para vocês aí qual que é esse alimento, todo mundo vai falar que é milho, né, então é uma planta de milho. Só que eu tenho, né, dependendo do sistema que eu estou produzindo, diferentes formas de utilizar esse milho. Então, eu posso utilizar o grão de milho, né, nesse caso aqui, eu posso utilizar a planta de milho, eu posso utilizar a planta inteira do milho, como eu posso utilizar a parte de cima do milho. E dependendo de como eu utilizo esse milho, eu tenho realmente um alimento diferente, então eu preciso entender como que a nutrição vai ajudar a gente nisso. Então, basicamente, esse é o principal ponto que a gente... Esses dois, né, são os principais pontos que a gente precisa entender. Eu tenho animais muito diferentes e eu tenho alimentos muito diferentes. Outros pontos importantes, e aí, por que a gente estuda a nutrição, né? O outro ponto mais importante, principalmente com quem vai trabalhar com produção animal, normalmente, de 60% a 80% do custo de produção, ou seja, de 60% a 80% do dinheiro que o cara investe numa atividade, ela é relacionada à nutrição. O que eu quero dizer com isso? Eu estou com um cara lá, sei lá, que ele gasta 100 mil por mês dentro da fazenda, imagina que ele tem uma estrutura lá que seja a que for, lá de ave, suíno, peixe, o que for. Normalmente, de cada 100 mil, desses 100 mil reais que esse cara investe, de 60 a 80 mil está relacionado à nutrição. Eu trago aqui dois exemplos para vocês verem isso, tá? Aqui eu tenho um sistema a pasto, beleza? Então, tem bovinos a pasto. Se eu pegar 100% dos custos, então imaginem que isso aqui, né, o bolo todo de custos lá, 88% ficou em nutrição. 80% com pasto e mais ou menos 8% com suplementação. Então, isso é muito importante.
E uma coisa para vocês entenderem já, né, eu acho que eu sou o primeiro professor de produção animal, né, que trabalha com produção animal, que vocês têm contato. O nosso objetivo, quem trabalha com produção animal, é claro que produz animais, mas o nosso objetivo é alimentar a gente, tá? Sei que isso é muito discutido, tem muita gente que discute sobre formas de diminuir o uso de animais, mas assim, o nosso objetivo, eu, por exemplo, que trabalho em fazenda e tal, meu objetivo é produzir carne e produzir leite barato. Então, eu preciso entender de nutrição para conseguir que o cara reduza esses gastos aqui e o animal produza mais. E assim eu consiga colocar comida barata na mesa do povo. Afinal de contas, a gente ainda tem muita gente passando fome no mundo. É isso que a gente precisa entender. Aqui eu trouxe um outro exemplo, tá? Aqui eu tenho animal a pasto, nesse gráfico da esquerda, e nesse gráfico da direita eu tenho um animal confinado. Se eu pegar 100% dos custos que o cara tem no confinamento, normalmente 70% dos custos se refere à compra do animal. Então, o que quer dizer? Quando eu vou iniciar um confinamento, eu preciso comprar o boi magro, né? Se eu não tivesse boi, normalmente 70% dos custos são relacionados a isso. Tirando esses custos, né? Os outros 30%, 20% é alimentação. O que isso quer dizer, né? Se eu fizer uma conta aqui, 20% em cima dos 30%, né? Que é o que sobrou, normalmente, então, dos custos variáveis, 80% é de alimentação. Eu preciso entender de nutrição, eu preciso entender de alimentos para fazer com que esse animal seja mais produtivo e, consequentemente, o cara tenha um retorno maior desse investimento. Outra coisa importante, né, que a gente estuda e por que a gente precisa entender de nutrição animal, a gente ainda tem uma discussão grande, isso é verdade, não é mentira. Normalmente, né, eu estou produzindo alimento para animal que eu podia entregar para o ser humano. Vocês já devem ter escutado muito isso aí na televisão e tal, em outros meios de comunicação. E por que a gente faz isso, né? Eu tenho lá, então, hoje, para vocês terem uma ideia, de 70% a 75% do milho que é produzido no mundo é destinado à alimentação de animal, e esse milho, né, se a gente for pensar, eu podia estar entregando para o ser humano. Só que qual que é a grande vantagem de eu entregar esse alimento? Então, aqui eu tenho milho e soja para um animal, para ele produzir ovo. Nesse caso, né, eu estou produzindo, a gente vai falar muito sobre isso, um produto de valor biológico maior para o ser humano. Então, assim, se eu pensar no monogástrico, a gente vai ver isso ao longo dessa aula e ao longo das outras, o monogástrico, né, ele não consegue aproveitar alimentos que eu não entrego para o ser humano. Vamos pôr um exemplo aqui, o capim, né? Qual que é a grande vantagem do ruminante ou a grande vantagem dos bovinos, principalmente nesse ponto? O bovino pega um alimento que eu não consigo aproveitar, né? Ou aproveitaria muito pouco se eu pensar no capim, se eu comesse capim, e produz carne e leite. Então, essa é a grande questão da nutrição. Eu consigo fazer com que os animais aproveitem mais esse alimento aqui para produzir um alimento mais nobre para o ser humano. E o que eu falo de alimento nobre, tá? É alimento que é mais digestivo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Outra coisa importante, né, e por que a gente estuda nutrição, eu costumo dizer que, um monte de gente fala sobre isso, que praticamente todos os alimentos são substituíveis. O que isso quer dizer? Se vocês acompanharem, né, não sei se vocês têm acompanhado o mercado, 2020, né, está sendo um ano muito diferente do ponto de vista de preços. A gente tem que milho e farelo de soja, que são os principais produtos da alimentação animal, estouraram de preço. Normalmente, né, o que eu vou fazer nesses casos? Se eu estiver trabalhando com uma ave, ou com frango, ou com suíno, eu não tenho muito para onde correr. Esses alimentos, realmente, eles são difíceis de ser substituídos para esses animais. Mas se eu pensar em bovinos, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, resíduo, né, de padaria, ou de indústria, de panificação, e eu consigo, dependendo da formulação e dependendo da dieta, fazer com que esses animais ganhem peso também consumindo isso aqui. Aqui um outro exemplo, eu tenho sobra de verdura, né, sobra de ceasa lá, consigo também fazer com que os animais aproveitem isso aí. Lembrando o seguinte, né, isso aqui ia para o lixo, eu não ia consumir isso aqui. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo pegar esse alimento que eu não conseguiria aproveitar como ser humano e estou produzindo carne, estou produzindo leite,
que é um alimento muito importante para o ser humano. Outro ponto importante é para a gente que trabalha com nutrição animal, e esse é um apelo muito grande que tem surgido, tá? Através da nutrição animal, eu consigo reduzir poluição ambiental. A gente não vai entrar nesse mérito agora, a gente pode falar disso depois, mas assim, é fato, isso não é mentira, o bovino, em geral, realmente polui o meio ambiente. É claro que eu tenho formas de reduzir isso, e principalmente, né, só para vocês já irem entendendo como é que funciona, o boi brasileiro, ele não polui o meio ambiente, o boi brasileiro, na verdade, se bem manejado, ele melhora o meio ambiente, porque a nossa produção, 90% dela é a pasto. Se ela é a pasto, eu preciso de carbono lá naquela planta, né, vocês devem lembrar lá do ensino médio, para fazer fotossíntese. Então, eu acabo equilibrando essa conta. Mas quando eu não manejo bem, ou quando eu vamos dizer assim, não cuido bem desse sistema pasto, eu posso poluir o meio ambiente. Mas hoje eu tenho formas de reduzir os gases que os animais produzem, né? Principalmente o gás metano, é um gás que é produzido dentro do rumen, mas eu tenho formas via dieta para reduzir essas emissões, a gente vai entender isso ao longo do tempo, tá? Só para já deixar claro, eu sei que vocês devem ter visto um pouco disso em fisiologia, mas quando a gente trabalha com ruminante, o nosso principal foco é trabalhar com bactéria, né, e microbiota ruminal. Lá dentro do rumen da vaca tem um monte de bactéria lá, que são esses caras que resolvem o problema para a gente, que fazem a digestão. Só que do mesmo jeito que eu tenho bactéria muito boa, eu tenho algumas bactérias que não são tão boas assim, são as bactérias que emitem metano. Então, eu consigo, através de dieta, reduzir isso. Aqui está um exemplo de um estudo que o pessoal da Universidade Federal do Ceará publicou esse ano, que eles conseguiram reduzir 57% a emissão de gases metano, né, pelas ovelhas lá, através da dieta. Outro ponto fundamental dessa área de nutrição, e aí eu já falo para vocês, muitos de vocês vão trabalhar com essa área, muitos porque querem, né, porque vão gostar da área e vão se dedicar a isso, mas muitos, eu sempre comento o seguinte, que vão porque não tem outra. Sempre tem vaga de emprego para quem quer trabalhar com nutrição animal, tá? É um dos ramos que mais emprega e principalmente um dos que mais remunera. Se vocês pegarem aí esses sites que tem cadastro de vaga, sempre eu tenho vaga para nutricionista disponível. E normalmente com bons salários, tá? Como que eu posso trabalhar nessa área, né? Só para vocês entenderem, eu quero trabalhar com nutrição, como que eu posso trabalhar? Existe uma infinidade de formas, mas eu trouxe 4 aqui principais. A área clínica, que é uma área que tá crescendo bastante. Então, a gente tem muita gente especializada, a gente já tem nutrólogo veterinário, do mesmo jeito que eu tenho nutrólogo médico, então tem muita gente se especializando nessa área. A área comercial ou a área industrial, que é a que mais emprega e normalmente a que remunera melhor, né? A área de pesquisa, então fazer pesquisa também é uma área bastante interessante, e também na área de extensão rural. Quem for trabalhar com extensão, então quem tem a vontade de trabalhar com assistência ou extensão rural, diariamente vai lidar com problemas nutricionais, tá? Em qualquer espécie que vocês forem trabalhar, diariamente eu tenho assuntos para resolver nisso. Eu trouxe uns dados aqui só para vocês entenderem como que esse mercado gira, tá? O mercado de nutrição animal é um dos mercados mais importantes dentro do setor veterinário. A indústria em 2018, né, 2019, a indústria de alimentação, a nutrição e alimentação animal no mundo faturou 400 bilhões no ano, tá? 400 bilhões de dólares. Nutrição que eu estou falando são alimentos, tá? Não estou falando da nutrição de medicamentos em cima disso. Então, rações, alimentos e por aí vai. A produção de alimentos por ano no mundo gira em torno de 1 bilhão de toneladas por ano, o que gera um faturamento de mais ou menos 400 bilhões de dólares. E os principais setores que a gente tem que trabalham, né, ou que exigem de nutrição são os setores de avicultura e suinocultura, né, são os mais importantes, o mercado de bovinos e o mercado pet tem crescido muito, a gente vai ver alguns dados daqui a pouco. Eu vou colocar esses dados lá, vão ter alguns sites que vocês vão ver, eu vou trazer alguns dados aqui de resultados dessas indústrias.
Aqui tem um dado do Sindicações, né, que é o Sindicato das Indústrias Produtoras de Rações, e mostram que em 2020, né, a produção bateu recorde. Então, ela está batendo recorde, né, e vai chegar a mais ou menos 81 milhões de toneladas no Brasil. Isso é muito importante pelo seguinte, independente de qualquer sistema, né, eu vi muita gente comentando assim, por exemplo, quando a gente começou a história da pandemia, quando começou a pandemia, né, muita gente falou assim, mas por que que a Nutrisa ou por que que a Friato não fecha as portas, né? Não é tão simples assim o negócio. Se eu imaginar dentro desses setores, né, eu tenho, por exemplo, vamos pegar o caso da Friato, que está mais perto da gente, eu tenho desde uma ave botando ovo lá no matrizeiro, como eu tenho ave que está no final do processo de engorda. Então, eu tenho ave em todas as fases, e todas as fases o animal precisa comer. Então, independente de qualquer coisa que aconteça, esses animais sempre vão precisar ingerir rações e ingerir alimentos, então é um mercado de amplo crescimento. Aqui, só para vocês terem uma ideia, agora esse é um dado da Asbran, que é a Associação dos Produtores de Suplementos Minerais, né? Pra vocês terem uma ideia do que aconteceu com o número de empresas, ó. Em 2014, existiam mais ou menos 258 empresas produtoras de suplemento mineral no Brasil. 2 anos depois, esse número aumentou 58%, e 2 anos depois aumentou 56%. Ou seja, é um mercado em franca expansão, é um mercado que emprega muita gente. Só para vocês terem uma ideia do mercado brasileiro, né, de suplemento, isso aqui só suplemento mineral, e a gente vai ver agora depois, mineral proteico e rações, né? Ele movimentou 3 mil toneladas, cerca de 3.300 toneladas em 2018, e no Centro-Oeste a gente usa mais ou menos 1.500 toneladas toneladas ano de suplementos, beleza? Então é basicamente assim que está o mercado, e é basicamente esse mercado que vocês vão encontrar no futuro aí. Então vamos entender, antes de mais nada, né, como que essa nutrição animal tem evoluído, né? A gente divide a nutrição em 2 fases. Uma fase que eu não me preocupava tanto com o animal, e a fase que agora eu tenho uma preocupação muito grande. Como que era, né, ou quais que eram as preocupações com a nutrição animal antigamente? Eu tinha baixa produção no tempo. O que isso quer dizer? Quem tem pai, avô, sei lá, bisavô aí que é pecuarista ou tem muito contato com isso, deve lembrar, ou já conversou com o pai ou com a mãe, antigamente às vezes eu abatia um boi ou uma vaca com 5, 6 anos de idade, né? Ou eu produzia uma ave que demorava 6 meses para ser abatida. Isso muitas vezes aconteceu, né? Isso antigamente, o que acontecia? Eu tinha um animal, não tinha tanta exigência nem produtiva, nem de mercado, então eu deixava esse animal lá e ele ia do jeito que podia, então eu não tinha tanta produtividade assim. Eu tinha uma baixa exigência genética do animal. Já trago para vocês, né, um mito aí que a gente vai discutir isso ao longo do tempo e que a gente já coloca. Vocês já devem ter ouvido falar que carne de frango a turma coloca hormônio, né? Eu aplico hormônio em carne de frango. O frango que eu consumo daquela geladeira lá de frango lá tem mais hormônio na asa e tal. Isso tudo é mentira. Isso tudo é um mito e a gente prova isso cientificamente, tá? A gente vai discutir isso ao longo do tempo. Aqueles animais antigos, então assim, por que eu pego um frango caipira e ele demora 6 meses para chegar em ponto de abate, enquanto que um frango de granja lá que a gente consome, em 40 dias ele está pronto para o abate? Um dos principais pontos que fez isso acontecer foi o melhoramento genético nesse animal. E eu só tenho bom melhoramento genético se eu tiver um bom aporte nutricional. O que isso quer dizer? Quer provar para o pai, para a mãe ou para quem quer que seja que fale essa besteira que um animal não tem hormônio? Pega 2 animais, pega um pintinho lá de granja e pega um pintinho lá de um frango caipira e bota os 2 na mesma condição, tá? Pega os 2 e coloca para comer a mesma ração. Vocês vão ver que o frango caipira ele tem um desenvolvimento menor. Por quê? Porque ele tem uma exigência genética menor. Só que aí, se você pegar um frango de granja muito bom, muito bem evoluído e tal, e colocar com uma ração ruim, ele também não vai desempenhar, não vai ter uma boa resposta. Porque a nutrição animal não está bem conduzida nesse ponto. Antigamente, aqui pensando mais em bovinocultura, né, eu tinha solos muito férteis. O que isso quer dizer, né? Como que funciona, né, a exploração a pasto? Então, antigamente, realmente, isso aqui tudo era floresta, né? O cerrado era o cerrado,
e eu tinha um solo, vamos dizer assim, com um bom valor nutritivo. O que aconteceu, então? Abriu-se esse cerrado para plantar, né, ou para plantar capim que seja, e eu tinha solo muito fértil. Se eu tenho um solo muito fértil, naturalmente, vocês concordam comigo, que a planta também vai ter muito nutriente. Se a planta tem muito nutriente, o boi ou a vaca que seja absorve esse nutriente e acaba desempenhando mais. Com o tempo, o que aconteceu, né? O pessoal não se preocupava muito com isso, não repunha esses nutrientes no solo, o solo acabava degradando e aí eu tinha problemas também de desempenho. A gente costuma dizer que o animal antigamente se virava sozinho. Eu soltava o animal lá, aí existe um monte de outras coisas de mercado envolvidas nisso, né? A inflação, por exemplo, acabava dando o lucro para o produtor, então o animal ia se virando lá e aí o cara acabava ganhando dinheiro com esse negócio. E principalmente o mercado pet, tá? Então o mercado de pets não era tão exigente. Eles devem ter fornecer ração para cachorro, vamos colocar o seguinte, não é uma coisa muito antiga, tá? Antigamente o cara tratava, botava fubá, botava farinha e por aí ia. Hoje não, hoje a gente tem uma mudança disso. Atualmente, o que a gente tem, então, e aí a nutrição está envolvida diretamente nisso. Eu tenho um mercado consumidor extremamente exigente, então a gente sofre pressão, né, de tudo que é lado aí, então eu tenho um mercado consumidor bastante forte nesse ponto. Eu tenho os cuidados com o bem-estar, não são mais opcionais ou não são mais como o povo dizia antigamente que era frescura, não. Hoje eu produzo animais com cuidado com o bem-estar animal, não só pela questão do animal em si, mas porque isso me dá mais lucro. Quanto mais bem um animal tiver no sistema de produção, melhor, mais ele produz. E principalmente o mercado consumidor quer saber a origem desses produtos. Vocês devem estar acompanhando aí, mas eu tenho grandes redes de supermercados de frigoríficos que estão rastreando, né, desde a origem lá do produto, desde o cara que produziu aquele ovo, por exemplo, até lá no final da cadeia, quem que embalou esse ovo. Os animais hoje são muito melhores geneticamente, então o melhoramento genético evoluiu muito em todas as espécies, então, consequentemente, esses animais têm uma exigência maior. Eu tenho animais muito mais produtivos, então, como a gente citou o exemplo do frango, né? Eu tenho um cara que em 40 dias ele atinge 3 quilos de peso e eu abato esse cara. Hoje, atualmente, né, os solos são usados sem reposição de nutrientes, muitas vezes, então preciso corrigir isso via dieta. Eu tenho enfrentado, né, um aumento de doenças metabólicas, a gente vai discutir sobre isso, né? Vamos colocar um exemplo claro que eu trago, é o seguinte: vaca leiteira, principalmente na nossa região, tem acontecido doenças que nunca aconteciam. A gente vai falar muito sobre ela, que é a cetose. E são doenças de caráter metabólico, ou seja, a nutrição tem papel fundamental em resolver isso aí. E eu tenho também, né, um mercado pet com raças e problemas nutricionais mais frequentes. Não vou discutir aqui como que é a produção desses animais, mas assim, eu tenho produzido raças com problemas nutricionais que eu preciso corrigir via dieta, então isso tem acontecido. E hoje, né, um dos principais focos aí de atuar com o mercado pet é a nutrição clínica. Então, do mesmo jeito que eu tenho a nutrição clínica para o ser humano, eu tenho a nutrição clínica para esses pets aí. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, do mercado pet brasileiro hoje, às vezes quem for trabalhar com isso nunca imaginou pensar nesse ponto. Hoje eu tenho mais ou menos 142 milhões de animais considerados pets, tá? E aí entra um monte de espécies nisso. O Brasil ocupa a quarta colocação no mundo, tá, desse mercado. Até 2016 a gente não era nem o 10, então é um mercado que evolui bastante. E é um mercado que fatura muito, ó. Pra vocês terem uma ideia, ele faturou em 2019 22 bilhões de reais, e desses 22 bilhões, 73% foi destinado, veio, né, da nutrição. Então, assim, o sistema de nutrição para pets, ele tem evoluído muito e é um ramo que muita gente vai trabalhar. E por quê, né? Por que hoje se discute nutrição clínica para cães, vamos colocar cães e gatos, né? Que é o mercado mais importante. Primeiro que a alimentação é fundamental, né? A nutrição desses animais é fundamental para quê? Para manter um sistema imune eficiente, assim como a gente, né?
Vocês vão ver que eu vou brincar muito que a gente parece um suíno do ponto de vista nutricional. A gente é quase idêntico a ele. Tudo que acontece com a gente acontece com o suíno, tá? Então, assim, do mesmo jeito que a gente, os animais precisam de uma nutrição eficiente para ter um sistema imune também competente. Para reparar lesões, se eu não tenho, né, uma nutrição adequada, dificilmente eu tenho reparação eficiente de lesões. Para metabolismo intermediário de drogas, a gente vai falar muito em uma aula, a gente vai gastar quase que uma aula inteira só para falar de fígado, tá? O fígado, dentro dos órgãos que a gente tem, principalmente do sistema digestivo, é um dos mais importantes. E à medida que eu forneço drogas para o meu animal, um antibiótico ou um antitóxico, por exemplo, eu preciso de um fígado trabalhando bem para conseguir metabolizar isso. Para a terapia de recuperação do paciente, então, na maioria das vezes, pacientes que estão com doenças crônicas ou doenças muito severas, a nutrição vem auxiliar nessa terapia de recuperação. O exemplo mais claro, assim, para quem nunca imaginou isso, ou não sabe como é que está posicionado isso no mercado pet, são com as doenças hepáticas e renais, né, doenças do fígado e dos rins. A nutrição é fundamental nesse ponto, tá? Tanto para causar, então, assim, uma nutrição deficiente causa doença hepática e doença renal, como uma nutrição eficiente salva um animal muitas vezes. Eu trouxe 2 exemplos aqui, né, de produtos aí para pet. Então, eu tenho aqui uma ração, né, ração chamada de hepática, ou seja, para animais que têm problema no fígado. E eu tenho exemplo de outra ração, né, em outra forma também para a doença hepática. Essa ração custa R$ 31,00 o quilo, essa ração custa R$ 23,00 o quilo. Então, assim, é um mercado muito importante, é um mercado que muitos de vocês vão acabar trabalhando. Pensando na produção animal, tá? Agora, esquecendo um pouco esse lado clínico e pensando no lado da produção animal, vocês vão ver nos livros aí, muita gente fala isso, que para um animal produzir, ele precisa de um tripé, tá? E o que é esse tripé de produtividade? Normalmente, para o animal produzir 85% da produtividade, ele depende de nutrição, 10% de sanidade e 5% de genética. É claro que isso é um negócio muito mais didático, né, do que isso aqui, ninguém foi lá e mediu e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a nutrição animal, principalmente para animais de produção, ela é muito importante para eu conseguir ter bons resultados. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que a nutrição causa em animais, né? Aqui eu tenho animais leiteiros, né? Uma vaca leiteira. Vocês já devem ter observado aí, vocês devem ter visto isso em zootecnia geral lá. Mas normalmente uma vaca leiteira não é uma vaca gorda, né? Ela é uma vaca nem magra, ela é uma vaca meio que eu começo a ver algumas pontas de osso e tal. Por quê? A vaca leiteira boa, ela tem que tirar a gordura dela, né? Tirar a gordura corporal e colocar a gordura no leite. Só que é através de nutrição que eu consigo fazer isso aqui, ó. É através de nutrição que eu consigo pegar uma vaca com score de condição corporal ruim e fazer ela ficar com score de condição corporal boa. E isso tem uma série de impactos dentro do sistema. Desde impactos produtivos, né? Não preciso nem falar muito que essa vaca com certeza produz menos leite do que essa, como eu tenho impactos de doenças. Então, assim, ó, a chance dessa vaca C aqui, ó, ter uma doença metabólica é muito maior do que essa vaca B. A gente vai falar sobre isso. Aqui eu tenho outro exemplo, né, de como que a nutrição impacta. Então, eu tenho animais de mesmo lote de confinamento ou de lotes diferentes. Olha o padrão dessa carcaça e olha o padrão dessa carcaça. Então, o que faz isso, né? De cara, assim, vocês estão olhando, se eu comparar essa carcaça da direita com as outras, ela tem menos gordura, né? Desculpa, ela tem mais gordura. Se ela tem mais gordura, significa que a nutrição foi bem conduzida e, consequentemente, essa carne vai ter melhor qualidade do que essa, tá? Dúvida, pessoal? Alguém tem alguma coisa aí para perguntar, alguma coisa para falar? Se vocês tiverem, tá? Eu não vou ficar perguntando toda hora, senão esse negócio fica chato, né? Se quem tiver dúvida, fala aí no áudio aí e vai mandando. Professor. Oi. Essa questão aí, como cada um puxa farinha para o seu lado, como o meu lado é mais produção, uma coisa que se observa, às vezes, em propriedade,
é que chega na propriedade, por exemplo, de gado leiteiro, as matrizes estão tudo muito gordas, né? Só que elas não têm a genética, por exemplo, para produzir leite. Aí o produtor está gastando com ração, está gastando com suplemento para manter aquele gado bonito e gordo, só que poderia estar gastando com um animal que convertia mais em leite, por exemplo, né? Esse ponto, assim, é muito importante a gente avaliar. Existem, igual como eu falei, né, um tripé, né, sanidade, genética e nutrição. Eu costumo dizer o seguinte, ó, para ficar claro, não adianta a gente gastar chumbo bom com caça ruim. O que isso quer dizer? Não adianta você ter a melhor ração do mundo se o seu animal não responde àquela ração. Vamos colocar um exemplo, né? Como você colocou de vaca leiteira, imagina assim, ó, eu tenho uma fazenda com uma vaca leiteira que ela tem potencial para produzir 60 litros de leite. Eu tenho uma outra vaca que ela tem potencial para produzir 20 litros de leite, ou 20 quilos de leite, né? São raças diferentes e tal. Não, é impossível, né? Ou vamos colocar o seguinte, se você fizer isso, se você der a mesma ração para essas vacas, você vai ter dois problemas. Ou uma vaca não vai produzir, vamos colocar, se você colocar a base sua nessa vaca de 20 quilos, ou a vaca que não produz vai engordar demais. Então, esse é um ponto muito importante, sabe? A gente precisa saber avaliar. Vou colocar um outro exemplo para você entender como que a gente tem que trabalhar. Esse ano, né, é um ano atípico de preços, então, assim, milho e farelo de soja estouraram de preço e tal. E o preço do leite tem diminuído. Então, não sei se vocês têm acompanhado, o leite saiu aí de 2,30, 2,40, tem gente recebendo 1,50, 1,60. O que eu recomendo, então, nas fazendas que eu acompanho? O produtor que tem vaca leiteira produzindo menos de 15 litros de leite por dia, esse cara não pode dar ração para essa vaca. Não compensa para ele dar uma ração, se a gente fizer uma conta rápida, ele vai dar mais ou menos 5 quilos de ração para essa vaca. O que eu tenho recomendado? Ele fornecer um proteinado, que é uma outra forma de suplementação, e aí eu consigo ter uma resposta melhor. Então, assim, a nutrição vai ajudar a gente nisso, então a gente precisa conseguir entender mais ou menos disso e conseguir ajustar cada situação é um. Beleza? Mais ou menos isso? Você perguntou? Você comentou? Isso mesmo, porque mais uma colocação, porque às vezes a gente vê a pessoa iludida e não tem nada a ver. Tanto que é complexa essa questão de nutrição. Não, a gente vai ver que não é tão simples. Não é simplesmente colocar um saco lá e abrir no curso, sabe? É uma coisa. A gente vai discutir muito sobre isso aí. Beleza? Mais alguma coisa? Tranquilo, obrigado. Então vamos lá, que coisa você chama. Então vamos começar a entender como que a gente vai estudar essa nutrição, ou o que está envolvido nesses aspectos nutricionais. A primeira coisa é a seguinte: se eu pensar na nutrição em si, eu preciso entender pelo menos 4 pontos para saber a questão de nutrição. Os alimentos que eu estou trabalhando, eu sempre costumo dizer o seguinte: para o animal não interessa o alimento que ele está consumindo. O que eu quero dizer com isso? Não interessa para o meu animal se eu estou entregando para ele milho, sorgo, milheto ou tal. Para ele interessa o nutriente que eu estou pondo lá dentro. Tá? A gente vai falar muito sobre isso. Então, a primeira coisa, eu preciso entender essa relação entre alimentos e nutrientes, agora a gente vai conceituar isso. Além disso, eu preciso entender de técnicas de alimentação. O que isso quer dizer? Vocês devem lembrar lá da anatomia, ou não sei, ou na zootecnia, vocês devem ter visto isso, ou vão ver. Dependendo do jeito que eu entrego o alimento para o animal, eu tenho maior ou menor desempenho. Vamos pôr um exemplo. A vaca, né? Vocês já viram uma vaca? Quem já viu uma vaca comer? A vaca apreende o alimento que jeito? Ela pega a língua dela e ela apreende o alimento com a língua. Vamos imaginar o seguinte, então. O poder de seleção da vaca é muito menor do que das outras espécies. Se eu pensar num equino, se eu pensar num cavalo, como que esse cavalo come? Ele não come com a língua, ele come com o lábio, né? Então, o que acontece? O poder de seleção de nutrientes do cavalo é muito maior do que, de alimento, né? Seleção dos alimentos, ele é muito maior do que na vaca. E o que isso quer dizer para mim? Se eu entrego uma ração, sei lá, com milho, farelo de soja e silagem para uma vaca, ela dificilmente consegue selecionar muito bem, ela seleciona, mas muito pouco. Agora, se eu entrego para um cavalo, ele consegue selecionar isso. Então, eu preciso entender dessas técnicas. E o último ponto que eu preciso entender para fazer uma nutrição bem feita é entender do que a gente chama de exigência nutricional.
Para cada animal eu tenho uma exigência e ela varia em função de um monte de coisas que a gente vai ver. Então, por exemplo, se eu tenho uma vaca que acabou de parir, então ela teve um parto hoje, por exemplo, ela tem uma exigência nutricional diferente de uma vaca que está no meio da lactação e de uma vaca que está no final da lactação. E aí a gente precisa saber ajustar essas coisas. E nutrição, né? Não sei se alguém já, sei lá, quem fez técnica em agropecuária e principalmente já deve ter visto essa lei. Ela é muito comum, ela é muito estudada, né, em plantas, mas é uma lei que a gente chama de lei de Liebig ou lei do barril. O que essa lei quer dizer? Vamos ler o conceito dela. Embora todos os nutrientes estejam presentes, ou seja, imagina que eu estou entregando uma ração para uma vaca, ou para uma ave, ou para um cão, a produtividade ela vai estar condicionada ao fator que estiver abaixo do valor demandado. E de nada vai adiantar eu aumentar as quantidades de outro, quando este é o limitante. O que isso quer dizer? Vamos vir nessa figura aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero encher esse barril, certo? Eu quero encher esse barril de água. Imagine que esse barril é a produção, tá? O ganho de peso, a produção de ovos, sei lá, a produção de leite de uma cadela que está em amamentação. Imagine que isso é esse barril aqui. Para eu encher esse barril, vamos imaginar nesse ponto, qual que são os pontos que está faltando aqui para ele encher primeiro? A proteína, o fósforo e a energia, tá? E aqui uns outros minerais, a gente vai falar deles ao longo do tempo. Imagina que eu entrego uma ração para uma vaca, uma ração para um cão, qual o povo fazia antigamente? Eu entrego só fubá de milho para esse cara. O fubá de milho ele tem uma característica que ele tem muita energia, ou seja, eu vou subir essa barra, ele tem um pouco de fósforo, então eu vou subir, mas ele é pobre em proteína. O que isso quer dizer, então? Eu vou suprir a exigência desses dois, só que eu vou continuar não suprindo a exigência de proteína. Consequentemente, o que vai acontecer? Esse meu animal não ganha peso ou não produz leite, como é o caso que nós estamos colocando para esse animal. Essa é a lei do barril. Resumidamente, ela quer dizer o seguinte: não adianta nada eu suprir um monte de nutrientes para o animal se eu deixar de suplementar um e esse for limitante. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Só para vocês terem uma ideia. Proteína, né? Proteína, igual vocês conhecem, vocês já viram aí, ela é um fator limitante. Quando eu não entrego proteína para o meu animal, ele não responde produtivamente nisso. Só que se eu entregar, vamos imaginar o seguinte, ó, que eu completo um pouco esse barril e falta um pouquinho de proteína, o animal tem reserva de proteína, né? Onde que estão as nossas reservas de proteína? No músculo, principalmente. Então, o que o animal vai fazer? Ele começa a quebrar a proteína dele. Por isso que é muito comum, na época seca do ano, nessa época que a gente passou agora, vocês veem que você tinha um animal bonito, um animal gordo, e do nada o animal começa a perder muito peso. Por quê? Na época seca do ano, normalmente eu tenho um decréscimo de proteína nas pastagens, e aí ele acaba quebrando proteína dele. E a gente vai entender que o animal quebrar proteína é a pior coisa que existe para a gente. Por quê? Proteína é o nutriente mais caro que a gente consegue ter e ele é um dos mais difíceis de ser reposto, tá? Então, lembrem disso. O que é essa tal dessa lei do barril, para ficar claro? Não vai adiantar nada eu ter uma boa suplementação de macro e micro, por exemplo, nutrientes, se eu deixar de suplementar algum nutriente que seja limitante para o desempenho. Beleza? Vamos conceituar algumas coisas aqui que a gente vai precisar ao longo de todo o curso, né? O que é alimento? Então, a gente precisa diferenciar algumas coisas. O que é o alimento, então? É uma substância que, consumida por um indivíduo, ela é capaz de contribuir para assegurar o ciclo regular de sua vida e sobrevivência da qual a espécie pertence. Então, o que é o alimento em si? É o milho, é a soja, é o arroz, os grãos em gerais, os minerais em gerais, tá? Isso é considerado um alimento. Outra coisa importante, né? O alimento, ele é constituído de nutrientes. O que isso quer dizer? Para os animais, principalmente, né? Para o ser humano isso também é assim, mas para os animais pouco interessa o alimento que ele está consumindo.
quero dizer o seguinte, se eu conseguir colocar o bicho para comer aquele alimento, ele vai conseguir consumir. Para ele, não vai mudar tanto isso. O que interessa muito para o animal e para a gente são os nutrientes que eu tenho lá dentro, tá? O valor nutritivo de um alimento é em função dos componentes, tá? Então, eu posso ter alimentos com maior ou menor valor nutritivo, a gente vai falar sobre isso. O alimento, né, engloba um monte de substâncias, então a gente vai ver que tem, eu não tenho um alimento que tem só um nutriente, é muito difícil, a não ser que ele seja sintético, né? Na natureza eu tenho alimentos que são compostos de várias substâncias ou de vários nutrientes. E o ideal é que esse alimento não possua substâncias tóxicas. Então, vamos imaginar um exemplo, a gente vai falar dele ao longo do curso. O caroço de algodão, tá? Então, pensa assim, ó, lembra, quem nunca viu, como é que é uma planta de algodão? Então, eu tenho a planta, eu tenho aquele lugar, né, onde faz a pluma, e no meio daquela pluma eu tenho um caroço, que é a semente do algodão. Quando o cara vem e colhe aquele algodão, então ele colhe a pluma, sobra aquele caroço. A gente chama de caroço de algodão, né? Esse caroço de algodão, eu uso ele na alimentação animal. Então, eu posso usar, o ruminante, principalmente, é o cara que mais aproveita ele, eu entrego aquilo e eu produzo carne e leite daquele negócio lá que eu ia jogar fora. Dentro daquele caroço de algodão, eu tenho uma substância que é tóxica, tá? Principalmente para animal reprodutor. O ideal, então, é que esse alimento não tenha essas substâncias. E outra coisa importante é que esse alimento seja palatável. O que é palatável, né? Diferente de um animal, ele não entende que ele precisa comer aquilo, né? Ele vai comer só se ele achar bom ou se ele tiver com muita fome. Então, quanto mais palatável ou mais, vamos dizer assim, aceitável for aquele alimento, melhor. E essa palatabilidade envolve vários aspectos que a gente vai ver depois quanto à fisiologia. Tem animal que sente mais ou menos gosto, tem animal que sente mais ou menos cheiro, tá? Então, isso varia muito em função da espécie que eu estou trabalhando. O que é nutriente, então? Né? A gente falou o que é alimento, então vamos entender o que é nutriente. É um componente do alimento, tá? Que ele representa uma entidade química. Ela vai entrar no metabolismo celular e ela vai reagir, né, para a manutenção da vida. Então, vamos entender o seguinte. Num conceito mais amplo, eu tenho um alimento, tá? Então, vamos imaginar que o milho é o alimento que a gente está falando. Dentro do milho, eu tenho um monte de nutrientes. Quais são esses nutrientes? Né? Vocês vão ver muito isso lá em bioquímica. Principalmente carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e água. Tá? Então, basicamente, esses são os nutrientes que a gente trabalha aqui dentro. Então, vamos imaginar um exemplo. Imagina que você vai almoçar mais tarde aí, e aí você vai comer lá arroz, feijão, sei lá, carne e salada. Os alimentos são esses, né? Arroz, feijão, carne e salada. Dentro desses alimentos, você tem os nutrientes. Então, o arroz você vai pegar principalmente o carboidrato, da carne você vai pegar principalmente a proteína, do feijão a proteína e os sais minerais, e da salada você vai pegar principalmente a fibra e as vitaminas. Beleza? Basicamente, são esses os nutrientes. Mais uma vez, para os animais não interessa tanto o alimento, tá? Principalmente para a gente que trabalha em nutrição, interessa o nutriente. Lembra daquela primeira foto lá que eu mostrei do milho, né? Eu pegando milho e o animal, em vez de comer milho, está comendo sobra de cenoura lá. Eu consigo, como nutricionista, ajustar a dieta para esse animal produzir carne ou leite, mesmo sem esse alimento. Vamos entender um negócio? Eu preciso que isso aqui fique bem claro na cabeça de vocês. A gente vai precisar disso aqui ao longo de toda a disciplina, tá? A gente vai começar a dividir os alimentos agora para a gente começar a estudar esses caras. Então, imaginem um alimento. A primeira divisão que eu faço, a gente vai aprender a fazer essa divisão laboratorial, principalmente, né? Eu divido esses caras em dois, tá? Água, ou seja, eu vou pegar o alimento, vou tirar o que é água e vou pegar a parte que a gente chama de matéria seca. Eu vou falar muito sobre matéria seca com vocês, tá? O que é matéria seca? É tudo do alimento menos a água. Como é que eu evaporo a água de um alimento? Né? Eu boto ele para um forno, numa estufa, tiro a água desse cara e coloco em cima da matéria seca. Tudo que a gente for falar é com base na matéria seca. Então, todo nutricionista do mundo trabalha com base na matéria seca. Se você sair aqui, então, de Urutaí, for fazer um estágio, sei lá, for trabalhar lá na Europa,
Todas as dietas são formuladas com base na matéria seca. E a gente vai explicar isso porque daqui a pouco. Dentro da matéria seca, eu tenho duas divisões, tá? Uma que eu chamo de matéria mineral, beleza? Que aí vão estar os minerais dentro desse negócio, a gente vai falar sobre eles depois, macro e micro, né, principalmente. E eu tenho o que eu chamo de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É aquela que não é mineral. Então, o que eu vou fazer? Depois a gente vai falar sobre essa análise. Mas eu vou pegar aquele alimento, depois que eu tirei a água, vou botar ele para queimar num forno com alta temperatura. Tudo que for orgânico vai embora. Vai ficar aquele resíduo que é a matéria mineral. Muita gente, vocês vão ver nos livros, o pessoal chama isso de cinzas, tá? Dentro dessa matéria mineral, o que eu tenho? Cálcio, fósforo, zinco, magnésio e os minerais em geral que tem dentro do alimento. Dentro da matéria orgânica, eu tenho os outros compostos, tá? Vitaminas, e a gente vai ver que as vitaminas eu divido ela em duas, tá? Em hidrossolúveis e em lipossolúveis, gorduras, proteínas e carboidratos. Beleza? Entendido isso aí? Então, basicamente, é assim que a gente vai dividir os alimentos. Eu vou pegar o alimento, vou tirar o que é água, vai sobrar matéria seca. Dentro dessa matéria seca eu tenho o que é mineral e o que é orgânico. Dentro da matéria mineral eu tenho todos os minerais macro e micro, a gente vai falar depois o que é isso. E eu tenho na matéria orgânica vitaminas, gorduras, proteínas e carboidratos. Tranquilo até aí? O que é nutrição, então? Né? Nutrição é o conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimento até a sua assimilação pelas células. Eu acho que esse conceito tem que ser mais amplo um pouco, tá? Principalmente a gente, como veterinário, a gente tem um problema de formação muito sério. Eu acho que ele não vai desde a ingestão, ele vai desde a produção do alimento lá no campo. Vou colocar um exemplo. Se você tem um milho que foi produzido por um agrônomo, é claro que eles vão trabalhar nisso, são eles que sabem, que conduzem o processo, mas se você não sabe as características produtivas daquele milho que veio, dificilmente você vai conseguir saber as características bromatológicas desse alimento, ou seja, as características de composição desse alimento. Então, isso vai impactar diretamente na ingestão. Vou botar um exemplo para vocês. Existe um alimento que a gente trabalha para ruminante, principalmente, né, para vaca, se chama silagem. O que é a silagem? Eu pego uma planta, vamos imaginar uma planta de milho, a mais comum da gente ver isso, e a planta vai ficando velha, ela vai perdendo valor nutritivo. O que eu faço? Chega num ponto dessa planta, então chega uma época lá que a planta está com bom valor nutritivo, eu corto essa planta e guardo ela de um jeito lá. Depois vocês vão entender isso em forragem. Esse processo se chama silagem, tá? Ou ensilagem. Uma das coisas importantes na ensilagem é o que a gente chama de tamanho de partícula. O que isso quer dizer? Eu vou picar a planta do milho. Se eu pico a planta muito grande ou muito pequena, isso impacta diretamente no processo de compactação e, consequentemente, no processo de conservação da silagem. Vamos lembrar lá daquele aspecto que eu falei sobre a ingestão de alimentos. Se eu tenho uma planta cortada muito grande, você concorda comigo que é mais fácil ou mais difícil do animal ingerir, dependendo da espécie? Vou imaginar um exemplo. Se eu corto uma planta grande, pode ser que ela seja boa para a vaca comer, mas pode ser que ela seja ruim para o equino comer, beleza? Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. Trabalhar com nutrição não é simplesmente pegar o alimento e colocar para a vaca comer, eu preciso entender como é que aconteceu essa produção. O que é ração, tá? Isso é muito mais conceitual, tá? E didático, mas eu preciso que vocês entendam. Tem muita gente que fala ração no campo, mas não tá errado. E a gente vai falar disso depois. O que é ração, então? É a quantidade total de alimento fornecido e consumido por um animal no período de 24 horas, incluindo água, tá? Então, o que eu considero como sendo ração? É tudo que um cara come, ou tudo que um animal come durante 24 horas. Por que esse conceito de ração é tão difícil de mudar no campo, né? Vamos imaginar um exemplo. Se você tem um cachorro ou um gato, e você só dá aquele alimento para ele, então você compra lá na casa agropecuária um saco e entrega para aquele animal comer uma quantidade X por dia, isso é uma ração, porque realmente o cara só come aquilo. Agora, se você for pensar naquele cara que ele vai lá na casa agropecuária lá,
e ele pede uma ração para a vaca, e naquela ração vem milho, farelo de soja e tal, aquilo não é uma ração. Por quê? Porque lá na fazenda a vaca também tem que comer capim ou silagem. Então, na verdade, a ração é tudo isso envolvido, esses dois processos, tá? Na verdade, aquele negócio se chama concentrado e não ração, mas existe esse problema conceitual disso, e o próprio Ministério da Agricultura, que é o órgão que rege a nutrição animal, aceita isso, então não confundam isso aí, tá? E o que é uma ração balanceada ou uma dieta balanceada? É a ração fornecida na quantidade adequada e ingerida, estimada com base nas exigências dos animais e nas características dos alimentos. O que isso quer dizer, então? Eu vou ter uma dieta balanceada, uma ração balanceada, quando eu entregar ela em quantidade adequada para o animal e eu souber, né, que ela foi ingerida pelo animal, com base nas exigências desses animais. E aí eu trago uma dúvida, uma pergunta, né? Como que eu sei a exigência de um animal, né? Como que eu, sei lá, eu tô com o meu cachorro aqui, como é que eu sei quanto que aquele animal precisa comer de proteína, de energia e tal? Alguém ajuda aí? Então, como que eu sei, né? Vocês podem olhar, vocês já devem ter visto nos rótulos lá, né? Quando eu vou tomar um suco lá, um negócio, lá atrás vem assim, ó, porcentagem do valor diário, né? Ou quantos por cento daquele determinado nutriente serve para um ser humano lá com 2.000 calorias que ele tem que comer por dia. No caso do animal, é do mesmo jeito. Só que eu sei a exigência do animal através de estudos, né? Então, vamos imaginar esses animais aqui, ó. Esse animal, né, esse cavalo aqui, tem uma exigência nutricional diferente dessa vaca, diferente dessa ovelha e por aí vai. E como que eu sei isso? Isso é definido, né, através de estudos, então a turma faz pesquisa em cima disso, e aí eles publicam. Normalmente eu tenho isso, né, dessa forma, em livros aí. Aqui, para vocês terem ideia, eu tenho uma exigência nutricional de animal zebuíno, puro e cruzado, e aqui eu tenho as tabelas brasileiras para aves e suínos. Então, vamos imaginar um exemplo. Eu vou lá na tabela e eu tenho, sei lá, um leitão com 10 dias de vida. Eu vou lá na tabela de exigência, acho lá a coluna, leitão, né? Vejo qual que é a idade, vejo qual que é o peso e ele vai me entregar. Quanto que esse cara precisa comer de proteína, de energia, de cálcio, de fósforo. Então, isso normalmente é por tabela. Hoje, a gente usa muito computador para isso, né? Eu tenho vários programas de computador que nos ajudam a formular isso, né? A gente tem uma disciplina aí mais para frente, quem quiser participar, que chama Formulação e Avaliação de Dietas, e aí lá a gente vai ver melhor sobre isso. Um outro conceito importante, né, que eu falei que a gente precisa saber, e esse aqui a gente vai precisar dele ao longo de toda a disciplina, que é o conceito de matéria seca. O que é matéria seca? Então, como a gente viu, ele representa o peso do material totalmente livre de água. E por que é tão importante a gente saber de matéria seca? Porque dentro dos alimentos, isso varia muito, principalmente alimento que a gente chama de volumoso. A gente vai falar daqui a pouco o que é esse volumoso, tá? Então, sempre que eu estiver falando sobre um determinado alimento, lembrem sempre de matéria seca, tá? Todas as análises, todas as dietas que a gente vai formular sempre vai ser com base na matéria seca. A composição dos alimentos nas tabelas, o cálculo das necessidades dos animais e o consumo de alimento sempre são expressos em matéria seca. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver um exemplo, só para ficar claro para vocês assim, ó, quando eu faço a conta de quanto eu acho que uma vaca vai comer, no confinamento ou a pasta, eu sempre faço essa conta em cima da matéria seca, tá? Normalmente uma vaca vai comer aí em torno de 2 a 2,5% do peso vivo em matéria seca. O que isso quer dizer? Se eu tiver um animal de 400 quilos de peso, e aí ele vai comer 2% do peso vivo dele por dia, ele vai comer, né, 400 vezes 2%, ele vai comer em torno de 8 quilos de matéria seca por dia. Se eu descubro, ou se eu sei quantos por cento de matéria seca tem no meu alimento, eu sei quanto que eu vou precisar fornecer. Para facilitar a conta, né? Nenhum alimento tem 100% de matéria seca, mas imagine assim. Eu cheguei à conclusão que o meu animal vai comer 8, beleza? Ele vai comer 8 quilos de matéria seca por dia.
Se o meu alimento tem 100% de matéria seca, tá? Imagina que isso exista, não existe na prática, mas só para vocês entenderem a conta. Ou se o meu alimento não tem água, os 8 quilos de matéria seca que meu animal comer vão vir do alimento, então ele vai comer 8 quilos de alimento por dia. Se eu imaginar que meu alimento tem 50% de matéria seca, ou seja, o resto é água, ele vai comer 16 quilos daquele alimento por dia. Beleza? O que é ingrediente, tá? Só para vocês entenderem, ingrediente é muito parecido com alimento, mas esse é um conceito do Ministério, a gente vai ter que entender, daqui a pouco a gente vai falar bem sobre ele. É qualquer matéria-prima utilizável na composição de uma ração, concentrado ou volumoso, tá? Então, isso é um ingrediente para o Ministério da Agricultura. Só para vocês entenderem, né, eu vou falar muito sobre o Ministério ao longo da disciplina. Toda indústria, tá? Toda fábrica de ração, ela é auditada, né? Ela é fiscalizada por um órgão. E o órgão que fiscaliza isso é o Ministério da Agricultura, o MAPA. Toda fábrica de ração, então, todo saco que vocês verem de ração igual esse aqui, ele tem que ter um símbolo do CIF. O que é CIF, né? Serviço de Inspeção Federal. Então, toda vez que você pegar um saco de ração, você vai lá e vai procurar uma bolinha lá escrita CIF. Se essa empresa tiver CIF, significa que ela é fiscalizada, então é uma empresa de confiança dentro desse processo, tá? Então, a gente vai falar muito sobre o Ministério, é ele que rege essas coisas aí. Um outro conceito importante que a gente vai falar, a gente vai precisar muito ao longo da disciplina, é o conceito de digestibilidade. O que é digestibilidade? É a proporção de um nutriente ou da energia absorvida. O que isso quer dizer? Aqui eu trouxe 2 exemplos, tá, para vocês entenderem. Aqui é uma coleta de fezes, né? Então, tá vendo aqui, ó, esse carneiro aqui, ele tá como se fosse com uma fralda aqui, ó. Então, eu vou colocar a comida no coxo e vou ver quanto que ele defecou aqui, né? O quanto que saiu nas fezes. Uma outra forma de eu medir essa digestibilidade, eu posso fistular um animal. Tá vendo? Esse bovino aqui, ó, ele tem uma fístula. Aqui tá o rumen do animal, né? Então, imagina que eu quero saber quanto que o animal digere por hora de um capim. Eu venho aqui, ó, eu abro isso aqui é uma tampinha, eu jogo lá dentro o alimento e meço. Vamos imaginar o seguinte, e como que eu avalio isso? É simples. Se eu coloquei aqui 1 quilo de proteína para esse carneiro comer, no outro dia eu venho e coleto fezes desse animal. Eu vejo que tem 500 gramas, se ele comeu 1 quilo de proteína e ele defecou 500 gramas, ele digeriu 50%, beleza? No bovino é a mesma coisa. Eu também faço, né? Dá para fazer essas fístulas aqui, mas aqui é bom porque eu tenho a chance de mensurar isso por hora. O que isso quer dizer? Imagina que esse animal aqui, ó, eu peguei ele agora, então agora são 10 horas, né? 10 horas da manhã, eu coloco lá um determinado alimento. Daqui 1 hora eu vou lá e tiro esse alimento. Existem técnicas para fazer isso, né? Eu tenho a digestibilidade desse alimento por hora. Isso é importante para a gente, um outro conceito que a gente vai ver, que se chama taxa de passagem, ou quantos % de um alimento é digerido por aquele animal, né, em determinada fração de tempo. Então, essas são 2 formas da gente medir digestibilidade. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, outra coisa, né, a gente vai precisar muito de matemática nessa disciplina, não tem jeito de alguém trabalhar com nutrição animal sem saber o básico de matemática. E eu costumo dizer que o básico é assim, ó, é o básico do básico, uma regra de 3 e fazer as operações básicas. Aqui eu trouxe um exemplo, ó, então, de vacas alimentadas com ração, tá? Então, imagina aqui, ó, o consumo de matérias secas em quilos, tá? Aí eu tenho, né, a excreção fecal, os nutrientes e o coeficiente. Então, vamos pegar o da proteína aqui, só para vocês entenderem a conta. Então, imagina que eu entreguei para a minha vaca, né, 10,2 quilos de proteína, ela comeu isso. Aí eu fui lá e mandei analisar as fezes desse animal. Eu descobri que nas fezes eu achei 2,56 quilos de proteína na matéria seca. Se eu fizer um menos o outro, né, eu vou descobrir, então, que esse animal digeriu 7,66. Aí é só fazer uma regra de 3, ó. 10,22 era 100%, 7,66 é X. Fazendo essa conta, eu descubro que a proteína desse cara, ou seja, a proteína dessa ração, ela teve uma digestibilidade de quase 75%. Beleza?
Se eu dividir esse valor por esse e multiplicar por 100, é a mesma coisa. O que isso quer dizer para a gente, né? De cada 100 quilos de proteína que eu estou entregando para essa vaca, 75 ela está digerindo, né? E 25 ela está jogando fora. Lembra que a gente comentou lá no início que uma das coisas que a nutrição animal resolve é a questão da poluição? Então, assim, ó, quanto mais digestível for meu alimento, menos nitrogênio ou menos proteína eu excreto nas fezes. Quanto mais proteína eu excretar, mais eu estou perdendo nutriente, e aí leva uma série de problemas que a gente a gente vai discutir ao longo do tempo. Outro fator, né, ou outro conceito importante que a gente vai precisar é o conceito de conversão alimentar. A gente vai falar muito sobre esse conceito. O que é conversão alimentar? É um índice. Basicamente, a conversão alimentar me entrega o quê? Quanto de alimento foi convertido em produto animal. O produto, né, vai depender da espécie que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com vaca de corte, é carne. Se eu estou trabalhando com vaca leiteira, é leite. Se eu estou trabalhando com frango, pode ser carne de frango ou pode ser dúzia de ovos, tá? E isso é um índice. O que isso quer dizer? Como que eu calculo a conversão alimentar? É quanto que o bicho comeu, sempre em matéria seca, tá? E quanto que ele ganhou. Então, vamos imaginar o seguinte. Se eu entrego 10 quilos de matéria seca para o meu animal e ele ganha 2 quilos de peso, certo? Então, eu vou fazer 10 dividido por 2, ele tem uma conversão alimentar de 5. Concorda? 10 dividido por 2, ele comeu 10 quilos de matéria seca e ganhou 2, ele tem uma conversão alimentar de 5. Na prática, o que isso quer dizer? Eu preciso de 5 quilos de matéria seca da minha ração ou da minha dieta para ganhar 1 quilo de peso. Tranquilo até aí? A gente vai falar muito sobre isso na disciplina. E os animais variam a conversão alimentar entre eles. Eu tenho espécie que tem melhor conversão alimentar, como eu tenho espécie que tem pior conversão alimentar. Só para vocês entenderem. Das espécies que a gente trabalha mais comum, a melhor conversão alimentar é a do peixe, tá? Mas se eu pensar da ave, tá? Do frango, o frango, muitas vezes, ele tem uma conversão alimentar de 2 para 1. O que isso quer dizer? Se eu entregar 2 quilos de ração, 2 quilos sempre com base na matéria seca, tá? Não se esqueçam disso. Se eu entregar para o animal 2 quilos de matéria seca, ele me converte em 1 quilo de carne de frango. Se eu pensar no boi, isso é pior um pouco. Eu tenho o boi, dependendo da condição, que ele tem uma conversão alimentar de 8 para 1. O que isso quer dizer? Ele tem que comer 8 quilos de alimento para produzir 1 quilo de carne. É claro que isso varia em função da dieta, né? Se eu pensar no bovino, ele está transformando 8 quilos de matéria seca de capim em 1 quilo de carne, enquanto que a galinha está convertendo lá 2 quilos de milho, farelo de soja em carne. Tranquilo? Esse é o conceito de conversão alimentar. E quais são, né, os nutrientes que compõem um alimento? Quais são os principais nutrientes que a gente vai estudar aqui dentro da disciplina? O primeiro é o nutriente que é a proteína, tá? E aí, nos livros aí que vocês forem ver, a proteína é classificada como proteína bruta, tá? A gente vai explicar na outra aula o que é essa proteína bruta. Então, proteína é o primeiro alimento. A proteína, ela é composta, né, de aminoácidos, quando eu estou falando de proteína verdadeira, e de nitrogênio não proteico, quando eu estiver falando de um outro componente, agora eu explico o que é ele. A fibra bruta. Então, o que é fibra, né? Sempre que eu falar de fibra, vocês vão lembrar de celulose. Vocês lembram lá do ensino médio, né? O que difere uma célula de origem animal de uma célula de origem vegetal? É o que a gente chama de fibra bruta, tá? Ou, desculpa, é a celulose, né? Que é a parede celular. E aí, quando eu faço essa análise, eu tenho esse conceito de fibra bruta. Para ruminante, a gente não vai usar o conceito de fibra bruta, ou seja, para bovinos, caprinos, ovinos em si, a gente não usa esse conceito de fibra bruta, a gente usa o conceito de FDN e FDA. FDN significa fibra em detergente neutro e FDA significa fibra em detergente ácido. Vou explicar depois o que é isso, tá? Mas por que existe essa diferença? Quando eu avalio fibra bruta, eu separo o que é parede celular do que é conteúdo celular. Então, lembra lá da célula vegetal, lá do ensino médio. Ela tem aquela parede celular, não tem?
Basicamente, o que compõe aquela parede celular é celulose. O monogástrico, né, não consegue aproveitar essa celulose. Então, eu divido esses dois. Para o monogástrico serve. Para o ruminante, não. O ruminante aproveita parte daquela celulose. Então, por isso que eu faço essa análise aqui. Gorduras, tá? As gorduras é um componente dos alimentos. Na análise dos alimentos, a gente vai chamar a gordura de extrato etéreo, tá? Por que é extrato etéreo, né? Ela é um subproduto da extração com éter, que é um solvente orgânico. A gente vai explicar isso depois. Minerais. Nos minerais, a gente vai dividir ele em macro e micro. O que isso quer dizer? Macrominerais são aqueles minerais que o animal precisa muito, tá? Então, ele precisa desses minerais em gramas por quilo. Quais são esses mais importantes, né? Cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, esses são os macrominerais, são 7. E quais são os microminerais? São aqueles que o animal precisa pouco. Ele precisa em miligramas por dia, né, ou ppm. Quem que está nesses caras? Ferro, zinco, cobre, manganês e por aí vai, a gente vai falar deles depois. Tranquilo até aí? Beleza? Deixa eu falar um negócio aqui. Vamos fazer o seguinte, essa aula deu 1 hora, deixa eu sair daqui, eu vou interromper a gravação dela, tá? Para a gente poder postar ela lá e ela não ficar tão grande lá no YouTube, senão depois fica difícil de postar. E aí a gente começa de novo com uma outra gravação, pode ser? Fechou? Beleza. Então, peraí. Então, vou interromper a gravação.